A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Domingo, dia do Senhor, vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que a multidão se sentasse na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, chegou o mês de agosto, um mês temático, assim como setembro, outubro, em que a igreja sempre coloca uma temática para nos ajudar a trazer reflexões importantes da nossa vida, da missão, da caminhada. E o mês de agosto é o mês dedicado às vocações. Vocação, vocare, do latim, significa chamado. Deus nos chama, a iniciativa de Deus. E qual é o primeiro passo da iniciativa de Deus? É nos dar a vida. Por isso a vida é o primeiro dom, a primeira vocação. E a partir do dom da vida, outras possibilidades vocacionais vão surgindo, como, por exemplo, a vocação cristã. Somos chamados, sobretudo pelo batismo, a sermos verdadeiramente cristãos, seguidores de Jesus Cristo. E dentro do cristianismo, como católicos, também a nossa igreja nos ajuda a discernir os caminhos vocacionais que poderão acertar a nossa felicidade. Ou a nossa felicidade também, muitas vezes, depende da nossa opção vocacional. Por isso a gente diz: vocação acertada é sinal de felicidade. Todos nós devemos viver de acordo com aquilo pelo qual fomos e somos chamados. Assim que nós temos as vocações específicas, como a vocação do padre, do bispo, do diácono, que hoje a gente reza por todas elas. Depois, a vocação religiosa dos frades, das religiosas, das freiras. A vocação da família, a vocação do catequista. Aliás, todos os ministérios são
exercidas e devem ser exercidas de maneira vocacional, ou seja, eu me sinto chamado para aquilo. Mas na sociedade também. Ninguém deve se tornar um médico se não tem vocação para ser médico. E assim, o professor e as demais vocações. Porque tudo aquilo que a gente é por vocação, ali nós nos realizamos. Nós fazemos bem, fazemos com amor. A palavra de Deus, hoje, desse 18º domingo do tempo comum, traz Jesus. Chegou a hora de Jesus também. Depois da morte de João Batista, Jesus retirou-se para o deserto, para refletir, para meditar e realmente procurar entender o que estava acontecendo. E foi ali que Jesus foi surpreendido, porque a multidão correu ao encontro dele. Jesus não se escondeu da multidão, não mandou a multidão embora, mas o seu sentimento foi de compaixão. Jesus olhou as razões pelas quais aquela multidão estava ali, sedenta, faminta, precisando de cura, certamente porque haviam pessoas doentes. E aquela ocasião é uma ocasião do ensinamento e da ação de Jesus. O texto vai dizer: a compaixão de Jesus provoca nele uma atitude. Compaixão que não gera ação não é compaixão. Pode ser, talvez, uma pena, uma dó, mas toda a compaixão provoca em mim uma atitude que pode ser uma atitude contrária. Os discípulos, por exemplo, propõem a Jesus: manda que esse povo vá embora, que comprem comida. E Jesus imagina, eles estão aqui por causa de nós. Então somos nós que devemos saciar a fome deles. Vocês não têm nada aí. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. Se os discípulos, ou entre eles, haviam 5 pães e 2 peixes, imagine quantos. Em algum lugar, ou alguma alforja ali no meio daquela multidão, certamente outros tinham algum alimento. 5 mais 2, 7. O que Jesus quer dizer? O número 7 é o número da perfeição. Todo gesto de partilha é sagrado. Todo gesto de partilha é divino. Todo gesto de partilha é uma ação de Deus que se dá através de nós. Pois o próprio Deus também é partilha para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Por outro lado, mesmo que tenha pão em abundância, precisa de um outro detalhe: liderança. Multidão sem liderança, ela não consegue se organizar. Jesus assume a liderança daquela multidão que está ali como ovelhas sem pastor. Depois, o líder precisa ter sensibilidade, compaixão, mas também a capacidade de governo, que está no nosso batismo. Pelo batismo, tu te tornas sacerdote, profeta e rei. O que é o rei? É aquele que organiza, é aquele que planeja, é aquele que, frente às necessidades, procura estratégia para organizar e superar. É isso que Jesus faz. Organiza em grupos menores aquela multidão, procura uma forma que os próprios discípulos venham distribuir aquele alimento, aquela partilha, e dá certo. Todo mundo fica satisfeito, todo mundo fica saciado. Que Deus nos ajude a fazer da nossa vida uma vocação. Deus nos ajude a fazer da nossa fé essa constante descoberta do caminho vocacional que nos ajuda a amar e servir o próximo. Deus nos ajude para que, de fato, a nossa fé, o nosso ser cristão, tenha o mesmo coração de Jesus, carregado de compaixão, de atitude ousadas, capacidade de liderar naquilo que é preciso e organizar constantemente a sociedade para que todos tenham pão, tenham vida em abundância. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz do meu caminho.
palavra é luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra